E no programa Em Revista desta quarta-feira, que começa logo mais às 10h45 da noite, o apresentador EV Sobral debate ao vivo sobre a existência de maldições e como podemos acabar com elas. Entre os convidados, a atriz Liz Vamp, filha do mestre do terror brasileiro, falecido ator e cineasta Zé do Caixão. A palavra maldição é encontrada em antigos manuscritos, em documentos milenares e nas mais velhas escrituras da humanidade. Pode ser hereditária, pode ser genética. Como fazer para extingui-la? Como as religiões podem ver cada uma de acordo com o seu entendimento teológico a maldição? Vamos debater ao vivo e você pode estar participando pelos chats das redes sociais. É quarta-feira, a partir das 22h45. No Em Revista, a maldição existe. Como fazer para acabar com ela? Hora de futebol no Brasil News. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu o Universitário do Peru e largou em vantagem nos playoffs do torneio. No Rio, Vasco e Botafogo anunciaram seus novos treinadores. Será que o Timão embalou? Em primeira partida válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o Corinthians de Luxemburgo derrotou o Universitário do Peru por 1-0. Irá decidir em Lima, na capital peruana. Com o resultado, o alvinegro chegou à segunda vitória consecutiva. O jogo só foi ser resolvido na segunda etapa. Aos 25 minutos, o atacante peruano Valera atingiu o tornozelo de Rafael Ramos com as travas da chuteira e levou amarelo. O árbitro revisou o lance no VAR e aplicou vermelho ao jogador do Universitário. Aos 33, o meia Renato Augusto recebeu pela ponta esquerda e aos trancos e barrancos conseguiu dar uma caneta antes de tocar para o jovem Felipe Augusto, que de primeira fuzilou o gol de Diego Romero, dando a vitória para o Timão. E ficou nisso, Corinthians 1, Universitário 0. No Rio de Janeiro, o Gigante da Colina foi às compras. O Vasco anunciou o volante chileno Gary Medel, de 35 anos. O experiente jogador da seleção do Chile assinou um contrato válido até o final de 2024. E o Cruz Maltino também acertou a contratação de seu mais novo comandante, o técnico argentino Ramon Dias. O treinador de 63 anos já está no Brasil e vai assinar um contrato até dezembro do ano que vem. Já na zona sul da Cidade Maravilhosa, o Botafogo apresentou o treinador português Bruno Lage. O novo comandante do Glorioso recebeu as boas-vindas do dono da SAF, o americano John Textor. Segundo informações, Lage assinou até o fim deste ano para avaliar sua adaptação ao país e depois discutir uma extensão do vínculo. E olha só, um júri de Michigan considerou um documento escrito à mão, encontrado no sofá de Aretha Franklin, como um testamento válido que determina os desejos da falecida Rainha do Soul. Reviravolta na herança da Rainha do Soul. O jornal Detroit Free Press publicou que um júri de Michigan considerou um documento escrito à mão encontrado no sofá de Aretha Franklin como um testamento válido. Conhecida por valorizar sua privacidade, Franklin não deixou um testamento formal quando morreu em 2018 de câncer de pâncreas, aos 76 anos de idade. Mas documentos escritos à mão descobertos posteriormente em sua casa em Detroit alimentaram uma disputa entre seus 4 filhos ao longo dos anos.
Os documentos de difícil leitura parecem distribuir bens, incluindo imóveis, joias, casacos de pele, equipamentos de som e royalties musicais para os membros de sua família. Um deles, datado de 2010, foi descoberto em um armário trancado. Outro, redigido 4 anos depois, foi encontrado sob as almofadas do sofá. Ambos os testamentos pareciam mostrar uma divisão igualitária dos royalties entre 3 filhos, que ficaram divididos sobre qual documento apoiar. No julgamento, um dos pontos centrais foi a assinatura no documento de 2014, que dizia A. Franklin e incluía um rosto sorridente na inicial. O astroturismo vem conquistando adeptos no Brasil depois da criação do primeiro parque escuro do país. A atração fica localizada em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. O Parque Nacional do Desengano, na cidade de Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro, chama atenção pelo verde intocado e a presença de flora e fauna preservadas. Só de aves a gente tem mais de 500, né? Mamíferos, répteis, então temos grandes animais como topo de cadeia, que é a onça parda. E eles só estão aqui justamente porque o ambiente é preservado, porque nós temos espaço e porque todos os outros fatores, inclusive o céu escuro, que favorece essa preservação. Mas quando a noite cai, os olhos se voltam para o céu. Cada vez mais especialistas e curiosos por astronomia visitam o local, a 170 quilômetros da capital carioca. O primeiro parque de céu escuro da América Latina, reconhecido pela International Dark Sky Association, devido à baixa poluição luminosa. O céu aqui de Santa Maria Madalena, Parque Estadual do Desengano, é um dos mais escuros do estado do Rio de Janeiro, o que significa que a gente consegue ver muito mais estrelas daqui, por exemplo, do que a gente vê nas regiões metropolitanas, aqui na cidade do Rio de Janeiro e outras capitais. O astrônomo detalha que no local é possível ver cerca de 13 mil estrelas a olho nu, número imensamente superior a cerca de 200 vistas de grandes cidades como Rio ou São Paulo. Isso porque o parque abriga mais de 21 mil hectares de Mata Atlântica preservada e é cercado por montanhas. Ali, a contaminação por luz artificial é mínima. Os interessados podem acompanhar sessões públicas de observação noturna. A iniciativa faz parte do projeto de pesquisa e divulgação científica Astroturismo nos Parques Brasileiros, idealizado por Melo e um grupo de especialistas em turismo, ecologia e fotografia. Estima-se que 80% da humanidade viva sob céus inundados de luz artificial, cujo excesso atrapalha a reprodução das espécies, desorienta as aves migratórias e fatiga os insetos, entre outras consequências. E preservar o céu não ajuda apenas na economia. Ao ser certificado, o parque deve promover atividades de educação ambiental e substituir sua iluminação por luzes de baixo impacto, entre outros requisitos. A astronomia sempre chamou a atenção das pessoas. De longe as pessoas se encantam pela noite estrelada e as pessoas estão perdendo o contato disso nas cidades. As pessoas estão saindo das cidades para virem em locais escuros como aqui em Santa Maria Madalena. Então, isso faz com que o astroturismo tenha ganhado muito interesse, principalmente nos últimos 2 anos. O título aqui do Parque Estadual do Desengano, obviamente, contribuiu isso no Brasil. O Brasil News fica por aqui. Obrigada pela companhia. Voltamos amanhã com outros destaques do Brasil e do mundo. Até mais.